Professor João Ribeiro aqui. Estou para falar um pouquinho sobre gordofobismo. O que vem a ser gordofobismo? Como lidar com essa situação? Bem, a palavra ela já carrega, ela já traz consigo o fobismo. Muitas palavras hoje em dia estão circulando por aí, né, com o fobismo, xenofobismo, aversão ao estrangeiro, né? Por exemplo, então vamos pegar bem só essa palavra, aversão. O que é o fobismo? É aversão a alguma coisa, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Aversão aos gordos, isso mesmo. Mas antes que eu fale sobre a aversão aos gordos, vamos falar aqui sobre a questão da saúde. É muito importante que nós nos cuidemos fisicamente e mentalmente também. E estar acima do peso, de fato, é arriscado para a saúde. Todos os especialistas na área da saúde concordam que é de vital importância nos alimentarmos bem, dormirmos bem e fazermos atividades físicas com certa regularidade. Isso evita várias doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Mas não quer dizer que ser gordo está necessariamente ligado a uma doença gravíssima que você pode vir a ter. Não. Tá? Mesmo porque a questão do gordo é relativo. Mas, professor, você está dizendo que é relativo. Claro que é relativo. Existem pessoas que são gordas por opção. Professor, isso existe? Claro que existe. Pessoas que gostam, adoram comer demasiadamente, exageram, não se controlam e ó, comem. Porque ela quer, ela tem consciência que vai engordar, vai ficar acima do peso. É uma escolha dela. Como todos nós fazemos nossas escolhas diariamente. Tá? Existem esses casos sim, mas também tem aqueles gordos que eles têm tendência, propensão genética. O metabolismo deles é muito lento. Tá? E eles tentam, muitos deles tentam, não só pela questão da estética, da vaidade, que a gente vive em uma sociedade que exige da gente constantemente essa questão da estética. Infeliz a pessoa que vive constantemente querendo agradar a todos e querendo passar essa imagem dessa beleza padronizada, né? Mas existem aquelas pessoas gordas que tentam diminuir o seu peso porque elas querem ficar saudáveis, elas querem se sentir melhor e querem evitar certas doenças que talvez sejam até geneticamente propensas a essas doenças, né? Enfim, elas fazem regime, algumas se submetem até a cirurgia de redução de estômago e mesmo assim perdem peso, mas continuam com peso acima da média. Por isso que é relativo, essa questão do ser gordo. Tem pessoas que são gordinhas mesmo, elas tentam, mas continuam gordinhas, tá? Então, um outro aspecto que eu quero falar a respeito disso, além da saúde e do relativismo, que eu acabei de comentar. Independentemente se você está no grupo dos gordos por opção, porque corre diariamente, trabalha muito, não tem tempo de se alimentar direito e agora está com problemas de saúde, talvez advindos por causa do excesso de peso, ou se você está no grupo daquelas pessoas que já têm tendência mesmo de engordar, independentemente do que faça, você vai estar acima do peso. Então, de qualquer forma, ou no grupo A ou no grupo B, como você quiser falar aí, você precisa se amar. Eu preciso me amar. Todos nós, se somos altos, baixos, magros ou gordos, da nacionalidade que for, nós precisamos nos amar. É o tal do amor próprio, que muita gente fala por aí, que às vezes nem se tem esse amor próprio. Né? Porque as pessoas se preocupam tanto em fazer o que os outros querem, o que a mídia diz, o que a moda está ditando, o que a moda está impondo, que você acha que se ama, mas você nem se ama de verdade. Tá? E amar a si é um pré-requisito para você também amar os outros, para você doar aos outros aquilo que você tem. Então, se você não tem amor a si próprio, como é que você vai doar para os outros? Aí fica muito complicado, né? Você doar para alguém aquilo que você não tem. É? Então, você, sendo gordo ou não, mas você que está acima do peso, ame. Ame a si próprio. Todos nós temos nossas belezas. Tá? O ser gordo é nada mais nada menos do que mais um indicativo da diversidade. O ser humano ele é diverso.
Nós temos pessoas de vários tipos, biotipos e personalidades, tá? Então, o ser gordo é o quê? É mais um ser humano, tá? Ele é só mais um ser humano. Professor, mas você está falando só? É só. Por favor, não interpretem mal. Ele está dizendo que é nada mais, nada menos do que só mais um ser humano. Não, o que eu estou querendo dizer, gente, é que é um ser humano como você. Só mais um ser humano é que não importa se é gordo ou não, ele é um ser humano. Então, os direitos que eu tenho, uma pessoa gorda também tem. Tá? Então, se eu tenho que me amar, ela tem que se amar. E se eu tenho direito a ser amado, ela também tem direito a ser amada. E assim, consequentemente, eu espero que esse princípio tenha ficado claro. Mas, infelizmente, na nossa sociedade existe um grande preconceito em relação às pessoas gordas, assim como também tem preconceito em relação à ocupação de espaços pela mulher, assim como tem preconceito em relação às pessoas que têm a pele negra, aos homossexuais, homoafetivos, enfim, existe N, lamentavelmente, preconceitos. E também temos na nossa sociedade, no nosso meio, o gordofobismo. Tá? O que seria então o gordofobismo? É a prática preconceituosa de pessoas que têm aversão às pessoas gordas. Como se não pudesse ter modelo gordo, como se não pudesse ter moda para gordo, roupas para gordo, enfim, como se o gordo não tivesse espaço nos mesmos lugares que essas pessoas frequentam. Tá? O gordo ele não é um extraterrestre, mas existem pessoas que tratam de maneira discriminatória. Lamentavelmente, na minha humilde opinião, as pessoas não respeitam os seres humanos, a não ser que o ser humano seja muito semelhante a ela própria. Se for diferente fisicamente na forma de pensar, na orientação sexual, muitas dessas pessoas discriminam, rejeitam, excluem, e o gordofobismo está aí. Infelizmente está no nosso meio. Pessoas que não respeitam o outro porque ele é gordo. E nós podemos combater isso sim, claro que a gente pode. Eu acredito que o stand-up, aquele humor que o humorista faz as outras pessoas rirem, por falar coisas engraçadas do cotidiano das pessoas e dele próprio, eu acho muito legal. Aliás, eu acho o humor extremamente inteligente, porque a pessoa que tem capacidade de rir de si próprio é uma pessoa que tem assim um intelecto muito maduro. A pessoa que tem maturidade para poder rir de si próprio. Acho extremamente interessante o stand-up. Mas eu acho que seria muito mais viável se o stand-up fosse que nem filme pornô. Eita, professor, mas que comparação é essa? Quer dizer que é tão perigoso assim assistir um stand-up? Não, não estou querendo dizer isso. Pode ser que alguém consiga fazer um stand-up sem dizer nenhum palavrão. Tudo bem, sem problema. O que eu estou querendo dizer é, nem todo mundo deveria assistir stand-up. Acho que deveria ser para adulto, pessoas que já têm uma mente mais madura, já têm estabilidades psicológicas, já têm suas bases psicológicas. Isso por quê? Porque as piadas, elas se impregnam na mente da gente. E se você leva uma criança para ficar ouvindo essas piadas repetidamente, as piadas, elas ficam. Você faz piada de gay, piada de loira, e faz piada de gordo. Poxa, a criança vai crescer ouvindo aquilo dali, né, em casa, os pais fazem piada, os amigos, os filhos, o show de humor faz piada sobre gordo, ela vai crescer com gordofobismo. Você acha, não, isso é bobagem, você pode achar isso. Mas na cabeça de uma criança que está com a mente em processo de formação, ela grava com muita facilidade. E aquilo passa a fazer parte da personalidade dela. Tá? Então ela vai crescer com certos preconceitos. Tá? Ela vai ouvir quando adulta que isso é preconceito, não sei o quê, mas vai ser difícil para ela se desvincular daquilo, porque ela cresceu ouvindo aquilo. Se ela cresce em um ambiente que a família, de maneira em geral, está em busca daquele padrão de beleza, o corpo magro, todo mundo na família se preocupa com isso, e não tem um gordo, a pessoa não convive com gordo, a pessoa
ouve piada de gordo constantemente, vai discriminando os amiguinhos gordos na escola e vai se tornando um adolescente que não tem amigos gordos, vai ser um adulto que vai discriminar gordo e ele vai ter gordofobismo. Então, assim como quase todos os problemas sociais, se duvidar todos, a melhor forma de combater todos os preconceitos, os tipos de preconceitos, especificamente no caso desse vídeo aqui, o gordofobismo, é a educação. A chave é a educação de berço, aquela educação dada pelo pai, pela mãe, em casa, ao longo da vida do bebê que se torna uma criança e aí chega à adolescência. Essa educação é extremamente importante. E a educação escolar, tá? A educação formal, aquela que existe os profissionais de educação para trabalhar com aquela criança. Não só o conteúdo curricular formal, mas também esse currículo oculto, né? O currículo que trabalha com esses valores. É muito interessante que isso aconteça. Seria ótimo que isso acontecesse em todos os estabelecimentos de ensino do nosso país. E também em todos os lares brasileiros, ou pelo menos na maioria deles. Se isso acontecesse na maioria, certamente teríamos uma sociedade bem mais justa, bem mais equilibrada, equitativa, mais despida de certos preconceitos como o gordofobismo. E tá aqui, fica a minha torcida para que a gente consiga superar isso daí. E qualquer coisa, estamos aí. Pode fazer um comentário, a gente responde com o maior prazer. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e compartilhe não só com os gordinhos, compartilhe com os magros também. Tá? Esse vídeo ele não é feito para gordo, ele é feito para os magros, para que os magros pensem, reflitam sobre sua conduta em relação às pessoas que são gordas. Tá? As pessoas que realmente precisam entender mais sobre isso e deixar de lado qualquer tipo de preconceito em relação às pessoas gordas são os magros. Eles que têm que aprender um pouquinho mais sobre essas coisas. Aí um abraço e um cheiro muito especial aos meus amigos gordinhos, tá? Aquele abraço bem gostoso. Tchau, galerinha!